Groover gemeu enquanto descia da estátua do urso pardo. Estava com um grande vergão na testa. O boné Rastafari verde estava pendurado em um dos pequenos chifres de bode e os pés falsos haviam sido arrancados dos cascos. Os tênis mágicos voavam sem rumo em volta de sua cabeça. Nosso grande aviador, disse eu. Bom trabalho, cara. Ele conseguiu dar um sorriso envergonhado. Se bem que, na verdade, não foi nada divertido. Bem, a parte de acertá-la com o pau, isso foi bom. Mas me arrebentar contra um urso de concreto? Nada divertido. Ele agarrou os tênis no ar. Eu pus a tampa em minha espada. Juntos, nós três voltamos cambaleando para o armazém. Encontramos alguns sacos plásticos velhos atrás do balcão de lanches e embrulhamos 2 vezes a cabeça da medusa. Com um plop, largamos a coisa em cima da mesa onde havíamos jantado e nos sentamos em volta, exaustos demais para falar. Por fim, eu disse, então temos de agradecer a Athena por esse monstro. Annabeth me lançou um olhar irritado. A seu pai, na verdade. Medusa era a namorada de Poseidon. Eles combinaram um encontro no templo de minha mãe. Foi por isso que Athena a transformou em um monstro. A Medusa e suas 2 irmãs, que a ajudaram a entrar no templo, se transformaram nas 3 górgonas. É por isso que ela queria me picar em pedacinhos, mas ia conservar você como uma bela estátua. Ainda gosta de seu pai. Você deve tê-la feito se lembrar dele. Meu rosto estava ardendo. Então a culpa de termos encontrado a Medusa é minha. Annabeth endireitou o corpo. Em uma péssima imitação de minha voz, disse, é só uma foto, Annabeth. Qual é o problema? Deixa pra lá, falei. Você é impossível. E você é insuportável. E você é... Ei! Interrompeu Groover. Vocês 2 estão me dando enxaqueca. E sátiros nem têm enxaqueca. O que vamos fazer com a cabeça, hein? Eu olhei para aquilo. Uma pequena serpente estava pendurada para fora de um buraco no plástico. As palavras impressas no saco diziam, agradecemos sua visita. Eu estava zangado, não só com Annabeth ou a mãe dela, mas com todos os deuses por causa daquela missão, por nos terem tirado da estrada e pelas 2 grandes batalhas logo no primeiro dia fora do acampamento. Nesse ritmo, jamais chegaríamos vivos a Los Angeles, muito menos antes do solstício de verão. O que a Medusa tinha dito? Não seja um peão dos olimpianos, meu querido. Você estará melhor como estátua. Eu me levantei. Volto já. Percy, chamou Annabeth. O que você... Vasculhei os fundos do armazém até encontrar o escritório da Medusa. Seu livro-caixa mostrava as 6 vendas mais recentes, todas remessas para o mundo inferior para decorar o jardim de Hades e Perséfone. De acordo com uma nota de embarque, o endereço de cobrança do mundo inferior era Estúdios de Gravação MAC, Morto ao Chegar, West Hollywood, Califórnia. Dobrei a nota e enfiei no bolso. Na caixa registradora encontrei $20, uns dracmas de ouro e algumas guias de remessa do expresso noturno de Hermes, cada qual com uma pequena bolsa de couro anexa para moedas. Vasculhei o restante do escritório até encontrar uma caixa do tamanho certo. Voltei para a mesa de piquenique, encaixotei a cabeça da Medusa e preenchi uma guia de remessa. Aos deuses, Monte Olimpo, andar número 600, edifício Empire State, Nova York, Nova York. Com os melhores votos, Percy Jackson. Eles não vão gostar disso, não, advertiu Groover. Vão achá-lo impertinente. Coloquei alguns dracmas de ouro na bolsa anexa. Assim que a fechei, veio um som como o de uma caixa registradora. O pacote flutuou para fora da mesa e desapareceu com um pop. Eu sou impertinente, disse. Olhei para Annabeth, desafiando-a a me criticar. Ela não criticou. Parecia resignada com o fato de eu ter um talento especial para chatear os deuses. Vamos, murmurou ela. Precisamos de um novo plano. Pasta 12. 12. Um poodle é o nosso conselheiro. Estávamos nos sentindo super infelizes naquela noite.
Acampamos no bosque, a 100 metros da estrada principal, em uma clareira pantanosa que as crianças do lugar obviamente vinham usando para festas. O chão estava repleto de latas de refrigerante amassadas e embalagens de fast food. Tínhamos pego um pouco de comida e cobertores da tia M, mas não ousamos acender uma fogueira para secar nossas roupas molhadas. As fúrias e a medusa já haviam proporcionado animação suficiente para um dia. Não queríamos atrair mais nada. Decidimos dormir em turnos. Prontifiquei-me a ser o primeiro a ficar de guarda. Annabeth enroscou-se sobre os cobertores e já estava roncando quando sua cabeça tocou o chão. Grover subiu com seus tênis voadores para o galho mais baixo de uma árvore, encostou-se no tronco e ficou olhando para o céu da noite. — Vá em frente e durma, disse a ele. — Acordo você se houver problemas. Ele assentiu, mas ainda assim não fechou os olhos. — Isso me deixa triste, Percy. — O quê? Ter se juntado a essa missão estúpida? — Não, isso me deixa triste. Ele apontou para todo aquele lixo no chão. E o céu? Não dá nem para ver as estrelas? Eles poluíram o céu. Esta é uma época terrível para ser um sátiro. Ah, sim. Eu acho que você seria um ambientalista. Ele me lançou um olhar penetrante. Só um ser humano não seria. Sua espécie está entulhando o mundo tão depressa que... não importa, viu? É inútil fazer sermões para um ser humano. Do jeito que as coisas vão, nunca encontrarei Pan. — Que Pan? — Pan, bradou indignado. — P-A-N. O grande deus Pan. Acha que quer uma licença de buscador para quê? Uma brisa estranha fez farfalhar a clareira, encobrindo por um momento o fedor de lixo e putrefação. Trazia o cheiro de frutas e flores selvagens e de água limpa de chuva, coisas que devem ter existido algum dia naqueles bosques. De repente, senti saudades de algo que jamais conhecera. — Fale-me sobre a busca, disse eu. Grover olhou para mim com receio, como se temesse que eu estivesse apenas me divertindo às custas dele. — O deus dos lugares selvagens desapareceu há 2000 anos, contou. Um marinheiro vindo da costa de Éfeso ouviu uma voz misteriosa gritando na praia: — Conte a eles que o grande deus Pan morreu. Quando os seres humanos ouviram a notícia, acreditaram. Estão pilhando o reino de Pan desde então. Mas para os sátiros, Pan era o nosso senhor e mestre, era nosso protetor e também dos lugares selvagens da terra. Não acreditamos que tenha morrido. A cada geração, os sátiros mais valentes empenham a vida para encontrar Pan. Eles enquadrinham o planeta, explorando todos os locais mais selvagens, à espera de encontrar o lugar onde ele se esconde e despertá-lo de seu sono. — E você quer ser um buscador? — É o sonho da minha vida, disse ele. Meu pai era um buscador, e meu tio Ferdinando... A estátua que você viu lá... Ah, certo, desculpe. Grover sacudiu a cabeça. Tio Ferdinando sabia dos riscos. Meu pai também. Mas eu terei sucesso. Serei o primeiro buscador a retornar com vida. Espere, o primeiro? Grover tirou suas flautas de bambu do bolso. Nenhum buscador jamais voltou. Depois que partem, eles desaparecem. Nunca mais são vistos vivos de novo. Nem uma vez em 2000 anos? Não. E seu pai? Você não tem ideia do que aconteceu com ele? Nenhuma. Mas ainda assim quer ir, falei admirado. Quer dizer, você realmente acha que será você quem vai encontrar Pan? Preciso acreditar nisso, Percy. Todo buscador acredita. É a única coisa que nos impede de ficar desesperados quando olhamos para o que os seres humanos fizeram com o mundo. Tenho de acreditar que Pan ainda pode ser despertado. Olhei para o nevoeiro alaranjado do céu e tentei entender como Grover podia perseguir um sonho que parecia tão impossível. Mas, por outro lado, será que eu era melhor? Como vamos entrar no mundo inferior? Perguntei. Quer dizer, que chances temos contra um deus? Eu não sei, admitiu ele. Mas antes, na casa da Medusa, quando você estava vasculhando o escritório dela, Annabeth me disse... esqueci. Annabeth sempre tem um plano todo esquematizado. Não seja tão duro com ela, Percy. Annabeth teve uma vida difícil, mas é boa pessoa.
Afinal, ela me perdoou. Ele se interrompeu. O que quer dizer? Perguntei. Perdoou o quê? De repente, Groover pareceu muito interessado em tirar notas das suas flautas. Espere um minuto, disse eu. Seu primeiro trabalho de guardião foi 5 anos atrás. Annabeth está no acampamento há 5 anos. Ela não era, quer dizer, a sua primeira tarefa que deu errado. Não posso falar sobre isso, disse Groover, e o tremor em seu lábio inferior me sugeriu que ele começaria a chorar se eu o pressionasse. Mas como eu estava dizendo, lá na casa da Medusa, Annabeth e eu achamos que há algo de estranho com esta missão. Algo que não é o que parece. Ah, novidade. Estou sendo acusado de roubar um relâmpago que foi Hades quem pegou. Não me refiro a isso. As benevolentes pareciam estar se segurando. Como a senhora Dodds na Academia Yancey. Por que ela esperou tanto tempo para tentar matá-lo? Depois, no ônibus, elas não foram tão agressivas quanto poderiam. Elas me pareceram bastante agressivas. Groover sacudiu a cabeça. Estavam guinchando para nós. Onde está? Onde? Perguntavam sobre mim, falei. Talvez, mas tanto eu como Annabeth tivemos a sensação de que, sei lá, não estavam perguntando sobre uma pessoa. Elas perguntaram apenas onde está e não onde ele ou ela está. Pareciam falar de um objeto. Isso não faz sentido. Eu sei, mas se tivermos entendido mal alguma coisa a respeito desta missão, e só temos 9 dias para encontrar o raio-mestre... Ele olhou para mim como se estivesse esperando por respostas, mas eu não tinha nenhuma. Pensei no que a Medusa dissera. Eu estava sendo usado pelos deuses. O que me aguardava era pior que a petrificação. Não fui sincero com você, contei a Groover. Eu não me importo com o raio-mestre. Concordei em ir para o mundo inferior para poder trazer de volta a minha mãe. Groover soprou uma nota suave nas suas flautas. Eu sei, Percy. Mas você tem certeza de que esse é o único motivo? Não estou fazendo isso para ajudar meu pai. Ele não se importa comigo. Eu não me importo com ele. Do seu galho, Groover olhou atentamente para baixo. Olhe, Percy, não sou tão esperto quanto Annabeth. Não sou tão valente quanto você. Mas sou muito bom em ler emoções. Você está contente porque seu pai está vivo. Sente-se bem pelo fato de ele o ter assumido como filho e parte de você quer que ele fique orgulhoso. Foi por isso que você despachou a cabeça da Medusa para o Olimpo. Você queria que ele visse o que você fez. É mesmo? Bem, talvez as emoções dos sátiros funcionem de um jeito diferente das emoções humanas. Porque você está errado. Não me importo com o que ele pensa. Groover puxou os pés para cima do galho. Certo, Percy. Tanto faz. Além disso, não fiz nada demais para me vangloriar. Mal saímos de Nova York e já estamos aqui encalhados, sem dinheiro e sem ter como ir para o oeste. Groover olhou para o céu noturno como se estivesse pensando no problema. Que tal eu ficar com o primeiro turno, hã? Vá dormir um pouco. Eu quis protestar, mas ele começou a tocar Mozart, suave e doce, e eu me virei para o outro lado, os olhos ardendo. Depois de alguns compassos do concerto para piano número 12, eu estava dormindo. Em meus sonhos, eu estava em uma caverna escura à beira de um enorme abismo. Criaturas cinzentas de névoa se revolviam à minha volta, sussurrando tiras de fumaça que eu, de algum modo, sabia que eram os espíritos dos mortos. Eles puxavam as minhas roupas, tentando me empurrar de volta, mas eu me sentia compelido a andar para frente, para a beira. Olhar para baixo me dava vertigens. O abismo se abria tão voraz e tão largo e era tão completamente negro que eu sabia que não devia ter fundo. Contudo, tinha a sensação de que algo tentava emergir dali, algo enorme e maligno. O pequeno herói, ressoou uma voz em deleite vinda lá de baixo das trevas. Fraco demais, jovem demais, mas talvez você sirva. A voz parecia ancestral, fria e pesada. Envolveu-me como lençóis de chumbo. Eles o enganaram, menino, disse ela. Faça comigo uma troca. Eu lhe darei o que quer. Uma imagem tremeluzente pairou acima do vazio. Minha mãe, congelada no momento em que se dissolveu em uma chuva de ouro. Seu rosto estava distorcido de dor,
como se o minotauro ainda apertasse seu pescoço. Os olhos me encaravam, implorando. Vá! Tentei gritar, mas minha voz não saiu. De dentro do abismo, um riso frio ecoou. Uma força invisível me puxou para a frente, ia me arrastar para o precipício se eu não aguentasse firme. Ajude-me a subir, menino. A voz ficou mais ávida. Traga-me o raio. Desfira um golpe contra os deuses traiçoeiros. Os espíritos dos mortos sussurravam à minha volta. Não, acorde! A imagem da minha mãe começou a sumir. A coisa no abismo apertou sua garra invisível em volta de mim. Percebi que ela não queria me puxar para dentro. Estava me usando para erguer a si mesma para fora. Bom, a coisa murmurou. Bom. Acorde! Sussurraram os mortos. Acorde! Alguém estava me sacudindo. Meus olhos se abriram e era dia. Ah, disse Annabeth, o zumbi volta à vida. Eu tremia por causa do sonho. Ainda podia sentir o aperto do monstro do abismo em volta do meu peito. Quanto tempo estive dormindo? O suficiente para eu preparar o café da manhã. Annabeth me jogou um saco de flocos de milho, sabor nacho, da lanchonete da tia M. E para Groover sair e explorar. Olhe, ele encontrou um amigo. Tive dificuldade em focalizar o olhar. Groover estava sentado de pernas cruzadas em um cobertor, com alguma coisa felpuda no colo, um bicho de pelúcia sujo e de um cor-de-rosa artificial. Não, não era um animal de pelúcia. Era um poodle cor-de-rosa. O poodle latiu para mim, desconfiado. Groover disse, não, ele não é. Eu pisquei. Você está falando com essa coisa? O poodle rosnou. Esta coisa, avisou Groover, é nossa passagem para o oeste. Seja simpático com ele. Você pode falar com animais? Groover ignorou a pergunta. Percy, apresento-lhe Gladiola. Gladiola, Percy. Olhei para Annabeth, calculando que ela fosse rir da peça que eles estavam me pregando, mas ela pareceu extremamente séria. Não vou dizer olá para um poodle cor-de-rosa, falei. Esqueça. Percy, disse Annabeth, eu disse olá para o poodle. Diga olá para o poodle. O poodle rosnou. Eu disse olá para o poodle. Groover explicou que havia encontrado Gladiola no bosque e que começaram a conversar. O poodle tinha fugido de uma família endinheirada do lugar que oferecera $200 de recompensa para quem o devolvesse. Gladiola, na verdade, não queria voltar para a família, mas estava disposto a fazê-lo se isso fosse ajudar Groover. Como Gladiola sabe da recompensa? Perguntei. Ele leu os avisos, disse Groover. Óbvio. É claro, retruquei. Que bobagem a minha. Então nós entregamos Gladiola, explicou Annabeth em seu melhor tom de estrategista. Recebemos o dinheiro e compramos passagens para Los Angeles. Simples. Pensei no sonho. As vozes sussurrantes dos mortos, a coisa no abismo e o rosto de minha mãe tremeluzindo enquanto se dissolvia em dourado. Tudo aquilo podia estar esperando por mim no oeste. Não em outro ônibus, disse cauteloso. Não, concordou Annabeth. Ela apontou colina abaixo para os trilhos de trem que eu não conseguira ver na noite anterior, no escuro. Há uma estação da Amtrak a 1 quilômetro naquela direção. De acordo com Gladiola, o trem para o oeste parte ao meio-dia. Pasta 13. 13. Meu mergulho para a morte. Passamos 2 dias no trem rumo ao oeste pelas colinas, por cima de rios, atravessando ondas de trigo cor de âmbar. Não fomos atacados nenhuma vez, mas não relaxei. Sentia que estávamos viajando em uma vitrine, sendo observados de cima e talvez de baixo, que alguma coisa estava aguardando o momento certo. Tentei ser discreto, pois meu nome e fotografia estavam estampados nas primeiras páginas de vários jornais da costa leste. O Trenton Register News publicou uma foto tirada por um turista quando desci do ônibus da Greyhound. Estava com uma expressão ensandecida nos olhos. Minha espada era um borrão metálico em minhas mãos. Poderia ser um taco de beisebol ou de lacrosse. A legenda da foto dizia:
Percy Jackson, 12 anos, procurado para interrogatório sobre o desaparecimento em Long Island de sua mãe há 2 semanas, aparece aqui fugindo do ônibus onde abordou diversas passageiras idosas. O ônibus explodiu no acostamento de uma rodovia a leste de New Jersey, logo depois que Jackson fugiu da cena do crime. Com base em relatos de testemunhas, a polícia acredita que o menino possa estar viajando com 2 cúmplices adolescentes. O padrasto, Gabe Ugliano, ofereceu uma recompensa em dinheiro para qualquer informação que leve à sua captura. Não se preocupe, disse-me Annabeth. A polícia dos mortais nunca nos encontraria. Mas não pareceu muito segura. Passei o resto do dia alternando entre andar de uma ponta a outra do trem, pois para mim era difícil ficar sentado e olhar pelas janelas. Numa oportunidade avistei uma família de centauros galopando por um campo de trigo, arcos de prontidão, como se estivessem caçando o almoço. O menininho centauro, que era do tamanho de uma criança da 2ª série, montada em um pônei, percebeu que eu estava olhando e acenou. Olhei em volta no vagão de passageiros, porém mais ninguém reparou. Os passageiros adultos estavam todos com a cara enterrada em laptops ou revistas. Em outra, mais ao anoitecer, vi algo muito grande se movendo pelo bosque. Poderia jurar que era um leão, só que não há leões vivendo soltos nos Estados Unidos, e aquilo era do tamanho de um tanque de guerra. O pelo tinha reflexos dourados à luz do entardecer. Ele então saltou por entre as árvores e desapareceu. O dinheiro da recompensa por devolver o poodle Gladiola só foi bastante para comprar passagens até Denver. Não pudemos comprar leitos no vagão dormitório, então cochilamos nos assentos. Meu pescoço ficou duro. Tentei não babar enquanto dormia, já que Annabeth estava sentada bem a meu lado. Groover ficou roncando e balindo e me acordava. Num momento ele se agitou demais e um de seus pés falsos caiu. Annabeth e eu tivemos de enfiá-lo de volta antes que alguns dos outros passageiros notassem. — E então? Annabeth me perguntou depois que recolocamos o tênis de Groover. — Quem quer a sua ajuda? — O que quer dizer? — Quando estava dormindo agora mesmo, você murmurou, não quero ajudar você. Com quem estava sonhando? Estava em dúvida sobre dizer alguma coisa. Era a 2ª vez que sonhava com a voz maligna do abismo. Aquilo me incomodava tanto que, por fim, contei a ela. Annabeth ficou em silêncio por um bom tempo. Não parece ser Hades. Ele sempre aparece sentado em um trono negro e nunca ri. Ele ofereceu minha mãe em troca. Quem mais poderia fazer isso? Eu acho... Se ele queria dizer ajude-me a subir do mundo inferior, se ele quer guerra com os olimpianos, mas por que pedir a você o raio mestre se ele já o tem? Sacudi a cabeça, desejando saber a resposta. Pensei no que Groover havia contado, que as fúrias no ônibus pareciam estar procurando alguma coisa. Onde está? Onde? Talvez Groover tivesse sentindo as minhas emoções. Ele bufou dormindo, resmungou algo sobre vegetais e virou a cabeça. Annabeth ajeitou o boné dele para cobrir os chifres. — Percy, você não pode negociar com Hades. Sabe disso, certo? Ele é enganador, cruel e ganancioso. Não me importo se suas benevolentes não foram tão agressivas dessa vez. — Dessa vez? — perguntei. — Você quer dizer que já cruzou com elas antes? A mão dela deslizou até o colar. Ela manuseou uma conta branca vitrificada, na qual estava pintada a imagem de um pinheiro, um dos seus marcos de fim de verão, em argila. Digamos apenas que não morro de amores pelo Senhor dos Mortos. Você não pode ficar tentado a negociar sua mãe. O que faria se fosse seu pai? Essa é fácil, disse ela. Eu o deixaria apodrecer. Sério? Os olhos cinzentos de Annabeth se fixaram em mim. Estavam com a mesma expressão que vi no bosque, no acampamento, no momento em que ela puxou a espada contra o cão infernal. Meu pai me detestou desde o dia em que nasci, Percy, disse ela. Ele nunca quis um bebê. Quando me ganhou, pediu a Atena que me levasse de volta e me criasse no Olimpo, porque estava muito ocupado com seu trabalho. Ela não ficou contente com isso. Disse a ele que os heróis têm de ser criados por seu parente mortal. Mas como? Quer dizer,
Você não nasceu em um hospital. Apareci na porta do meu pai, em um berço de ouro, trazido do Olimpo por Zéfiro, o vento ocidental. Daí você imaginaria que meu pai se lembrasse disso como um milagre, não é? Como se, quem sabe, tivesse feito algumas fotos digitais ou algo do tipo. Mas ele sempre falou sobre minha chegada como se fosse a coisa mais inconveniente que já lhe acontecera. Quando eu tinha 5 anos, ele se casou e esqueceu totalmente Atena. Arranjou uma esposa mortal normal e teve 2 filhos mortais normais e tentou fazer de conta que eu não existia. Olhei pela janela do trem. As luzes de uma cidade adormecida estavam passando. Quis fazer Annabeth se sentir melhor, mas não sabia como. Minha mãe se casou com um cara horroroso demais, contei a ela. Groover disse que ela fez isso para me proteger, para me esconder no cheiro de uma família humana. Quem sabe seu pai não estava pensando nisso? Annabeth continuou focada em seu colar. Apertava o anel de formatura de ouro que estava pendurado entre as contas. Ocorreu-me que o anel devia ser do pai dela. Fiquei imaginando por que ela o usava se o odiava tanto. Ele não liga para mim, disse ela. A mulher dele, minha madrasta, me tratava como uma aberração. Ela ia me deixar brincar com os filhos dela. Meu pai concordava. Sempre que acontecia alguma coisa perigosa, sabe, algo a ver com monstros, os 2 me olhavam com raiva, do tipo, como você ousa pôr nossa família em perigo? No fim, entendi a indireta. Eu não era querida. E fugi. Que idade você tinha? A mesma idade com que comecei no acampamento. 7. Mas você não ia conseguir chegar até a colina meio-sangue sozinha? Não, sozinha não. Atena me protegeu, me guiou em direção à ajuda. Fiz amigos inesperados que cuidaram de mim, bem, por pouco tempo. Quis perguntar o que havia acontecido, mas Annabeth parecia perdida em lembranças tristes. Então ouvi o som dos roncos de Groover e fiquei olhando para fora, pelas janelas do trem, enquanto os campos escuros de Ohio iam passando. Perto do fim do nosso segundo dia no trem, em 13 de junho, 8 dias antes do solstício de verão, passamos por algumas colinas douradas e sobre o rio Mississippi e entramos em St. Louis. Annabeth esticou o pescoço para ver o portal em arco, que me pareceu uma enorme alça de sacola de compras fincada na cidade. Eu quero fazer aquilo, suspirou ela. O quê? Perguntei. Construir algo como aquilo. Você já viu o Partenon, Percy? Só em fotos. Algum dia eu vou vê-lo em pessoa. Vou construir o maior monumento aos deuses que já foi feito. Algo que vai durar 1000 anos. Eu ri. Você, uma arquiteta? Não sei porquê, mas achei aquilo engraçado. A ideia de Annabeth tentando ficar sentada em silêncio, desenhando o dia inteiro. As bochechas dela coraram. Sim, uma arquiteta. Atena espera que seus filhos criem coisas, não apenas as derrubem, como um certo deus dos terremotos. Observei as águas marrons e turbulentas do Mississippi embaixo. Desculpe, disse Annabeth. Isso foi maldoso. Não dá para trabalharmos juntos? Implorei. Quer dizer, Atena e Poseidon não poderiam colaborar um com o outro? Annabeth teve de pensar a respeito. Eu acho a carruagem, disse ela hesitante. Minha mãe a inventou, mas Poseidon criou os cavalos saídos das cristas das ondas. Então eles tiveram de trabalhar juntos para torná-la completa. Então nós também podemos colaborar um com o outro, certo? Entramos na cidade. Annabeth olhava enquanto o arco desaparecia atrás de um hotel. Acho que sim, disse afinal. Entramos na estação da rede ferroviária no centro da cidade. O alto-falante nos avisou que teríamos uma parada de 3 horas antes de partir para Denver. Groover se espreguiçou. Ainda despertando, disse. Comida. Vamos, menino bode, disse Annabeth. Fazer um passeio. Passeio? Até o portal em arco, disse ela. Pode ser a minha única oportunidade de subir até o topo. Você vem ou não? Groover e eu nos entreolhamos. Eu queria dizer não, mas concluí que se Annabeth ia, não poderíamos deixá-la sozinha. Groover encolheu os ombros. Desde que haja uma lanchonete sem monstros,
O arco ficava a cerca de 1,5 km da estação. No fim do dia, as filas para entrar não eram tão longas.